Olá, tudo bem? Eu sou Cidinha Lopes, seja bem-vindo em nosso canal aqui, Cidinha Lopes, a missão de todo ser humano. Eu gostaria de pedir que você estivesse curtindo, compartilhando e também comentando aí embaixo a sua opinião sobre os nossos vídeos, sobre o nosso trabalho, ok? E nós estaríamos dando uma continuidade a uma série de estudos chamado Jesus Cristo, o Mestre dos Mestres. No dia 25 de dezembro, Jesus fez mais um aniversário, nós comemoramos mais um aniversário de Jesus. E é super importante nós conhecermos mais sobre Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus ele falou: "A ninguém chameis de mestre". Por quê? Que nesses últimos tempos muitas pessoas têm arrebanhado muitas vidas, têm influenciado muitas pessoas com ensinamentos e com doutrinamentos errados, né? Que, que até desviam essas pessoas da verdade e dos caminhos de Deus. Então, Jesus ele fez certa vez uma pergunta para os discípulos: o que as pessoas falam sobre mim? O que as pessoas pensam sobre mim? E eu deixo essa pergunta para você: o que você pensa sobre Jesus? Então, juntos, vamos aprender sobre Jesus, ok? Vamos aprender sobre Jesus Cristo, o Mestre dos Mestres. Ele falou: "Eu sou o vosso mestre". Por que que Jesus falou isso, né? De uma maneira tão assim, convicta, de uma maneira tão absoluta. Ele falou: "Eu sou o vosso mestre". Porque Jesus, ele é a única pessoa que pode nos levar até Deus. Jesus ele veio para revelar o próprio Deus e sendo o próprio Deus encarnado em pessoa. E é tão legal a gente aprender sobre Jesus, né? Então, vamos aqui aprender alguma coisa mais sobre a pessoa de Jesus. Vamos ver o fundo histórico, ok? No ano 722 a.C., a Palestina era dominada por várias nações, até que no ano 63 a.C., um general chamado Pompeu dominou a Palestina e a Palestina passou a ser uma província de Roma, tá? Então, o que que aconteceu? A partir daí, a Palestina ela se torna uma província semi-autônoma. O que quer dizer isso? Que as autoridades locais foram mantidas por Roma. E também, o que que nós aprendemos? Que a Palestina ela funcionava como uma província de Roma. E quando Jesus nasceu, Otávio Augusto que era o imperador na época do nascimento de Jesus Cristo. E ele governou do ano 27 antes de Cristo até o ano 14 depois de Cristo. E quando Cristo ele morreu, o imperador da época era Tibério, que reinou, né, que governou do ano 14 até 37 da nossa era. E os romanos, eles mantinham as nações subjugadas por eles a punho de ferro e fogo. E eles cobravam tributos altíssimos dessas nações. E também eles faziam o recenseamento que aconteceu na época de Jesus com esse objetivo para manter, né, para averiguar se as entradas, se os tributos cobrados realmente estavam de acordo com o número da população. E o que, que nós entendemos? Que os próximos impérios, as províncias do Império Romano eram representadas por eram representadas pelos procuradores romanos, tá? E que na época da morte de Jesus, Pôncio Pilatos, ele era esse procurador. Pôncio Pilatos, ele morava, na verdade, em Cesareia, mas durante as festas, ele ia para Jerusalém para manter a ordem e a segurança na cidade. E também o que que nós aprendemos sobre os órgãos políticos, os órgãos de governos e também partidos políticos na época.
Na Palestina, o órgão político mais importante que havia na época era o Sinédrio, que era composto pelos fariseus, pelos saduceus, pelos essênios e pelos zelotes. Então, esses partidos políticos, na verdade, eles tentavam influenciar as pessoas, cada um para si, para poder ter controle e domínio dos povos, né, das pessoas ali. Então, o povo judeu, ele era diferenciado das outras nações. Por quê? Primeira característica, o povo judeu, ele era monoteísta. Eles adoravam somente a um Deus, enquanto os povos das outras nações adoravam a vários deuses de maneiras diferentes, eram politeístas, né? E esses deuses deles tinham uma forma tanto humana como também uma forma assim animal, tá? De animais. Outra diferença entre o povo judeu e as outras nações, eles tinham esperança, né, na vinda do Messias. E essa esperança no nascimento do Messias é que levava o povo a caminhar avante no meio de tanta opressão, de tanta injustiça social. E essa esperança era muito forte entre os humildes e também entre os pobres. A outra característica dos judeus que diferenciava eles das outras nações é que eles tinham tanto a lei como a Torá, que tinha que ser cumprida a regra, né? Cumprida severamente, a custe o que custar. A outra diferença também é que tinham as instituições. É, eles tinham que diferenciava, né? Eles tinha o sinédrio, que era importantíssimo, as sinagogas, as festas festivas e principalmente a Páscoa, que era super importante, que representava a saída do povo de Israel do Egito, do domínio de Faraó para a cidade que Deus tinha preparado para eles, né? E também o guardar o sábado. Então, é dentro desse cenário, né, histórico que Jesus nasce como homem histórico, encarnado dentro de uma história humana. E Jesus, ele levanta pessoas e ele semeia o reino de Deus, ele delega a sua autoridade, o seu poder para essas pessoas chamadas apóstolos, para estes homens chamados apóstolos, para darem continuidade à sua missão. E após a morte de Jesus, os apóstolos, eles ficam responsabilizados de levar adiante a mensagem do evangelho de uma maneira muito fidedigna, muito genuína, né? E aí que ocorrem as primeiras perseguições aos cristãos, e vindo da parte religiosa que perseguia Jesus, eles continuam perseguindo os apóstolos, né? E durante a perseguição, o que que os apóstolos faziam? Eles tinham um símbolo que era um peixe, né? Para aquelas pessoas que para se identificar entre si quem era seguidor de Cristo, que e tinha um símbolo chamado fish, que significava Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador do mundo, né? Então aí que dá continuidade à igreja do Senhor, os apóstolos vão levando adiante a mensagem do evangelho de Cristo e aí dá início à igreja, né? O nascimento da igreja primitiva, da igreja atual. Então, siga comigo nessa história, nesse conhecimento sobre Jesus Cristo, o mestre dos mestres, ok? Vamos aprender mais sobre Jesus, mais sobre a história de Cristo, mais de tudo aquilo que Jesus deixou para nós, tá bom? Deus abençoe. Obrigada.